Olá, um ótimo sábado para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Vamos dar aqui continuidade ao estudo da palavra do Senhor, hoje com o capítulo 64. Convido a todos vocês a abrirem as suas Bíblias neste capítulo 64 do livro do profeta Isaías. Antes, eu também convido você a participar da pregação do Evangelho, compartilhando essa mensagem nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam conhecer. Agora, vamos fazer uma oração. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado por mais um sábado, muito obrigado porque mais uma semana se passou e estamos no teu santo dia, Senhor Deus, começando logo de manhã, estudando a tua palavra, tendo comunhão com o Senhor. Abençoe os teus filhos, onde quer que eles estejam neste momento, que todos possam ser agraciados por uma bênção ao estudarmos a tua palavra. Fica conosco hoje e sempre. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei para vocês ontem, agora nós vamos para a oração, o pedido, a petição do profeta Isaías, uma oração, uma das mais belas orações que há dentro da palavra do Senhor. E o título dessa oração, o título dessa mensagem de hoje é Oração pedindo a ajuda de Deus. Entenda, queridos, Isaías não está pedindo simplesmente para que Deus arrume serviço para ele, para que Deus possa curar um filho. Não. Isaías está fazendo um pedido a Deus que talvez você nunca tenha feito. Talvez você nunca tenha abrido seu coração de tal maneira como Isaías está fazendo. Isaías, ele é o representante de todo remanescente, aquele remanescente fiel que permaneceu fiel a Deus diante de uma grande catástrofe que o seu povo passou, que foi o exílio da Babilônia. Isaías está fazendo uma oração, já uma oração de petição, porque ele viu em suas visões o tamanho do estrago, o tamanho da devastação que aconteceu com o povo de Deus no ano 605 e depois no ano 597 ali, até o ano 587 também, quando aconteceu toda a devastação do povo de Deus. Então, queridos, presta bem atenção. E o capítulo 64, na verdade, não começa aqui no versículo 1, não. Começa no capítulo 63, a partir do verso 15. Por isso, eu convido você a ler o capítulo 63, o verso 15, aonde começa o capítulo 64, tá bom? Então vamos lá. Olha para nós lá do céu. A palavra céu aqui está no singular. Isso significa que ele está falando diretamente da morada de Deus. Então a oração de Isaías é referente ao santuário celestial, queridos. É isto mesmo. Isaías eleva o seu pensamento, a sua petição ao santuário celestial. Olha para nós do céu, da tua santa e gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas. Estás retendo a ternura do teu coração, já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo, mas tu és o nosso pai, Abraão. Mas tu és o nosso pai, Abraão. Não nos conhece, Israel não nos reconhece, mas tu, Senhor, és o nosso pai, nosso Redentor, e o teu nome é o teu nome desde a antiguidade. O Senhor, por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te amamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo o teu santo povo tomou posse do país. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominastes e como nunca se chamaram pelo teu nome. Isaías está vendo aqui, queridos, a devastação, quando ele fala que os inimigos de Deus destruíram o santuário, ele sabe, ele viu em visão o tamanho da destruição que acontecera com o santuário de Deus em Jerusalém. E por isso ele diz, Senhor, tu esqueceste de nós, Senhor, tu nos abandonaste. E ele faz uma oração de petição, mas antes de fazer essa oração de petição, lembra que eu falei para vocês ontem? Isaías, como um remanescente de Deus na terra, Isaías, ele primeiro, ele louva a Deus
depois Isaías agradece a Deus, e depois Isaías se arrepende, e logo em seguida agora ele pode abrir o coração e pedindo a Deus. Então não adianta você querer ficar pedindo coisas para Deus sem antes louvar o nome de Deus. Não adianta você ficar pedindo coisas para Deus e continuar vivendo no pecado. Isaías, primeiro, ele louva a Deus, depois ele agradece a Deus, depois ele se arrepende dos seus pecados, e aí, então, ele pede algo a Deus. Sabe o que nós estamos fazendo? Muitos de nós estamos querendo, 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 mas quando Deus fala, filho, dá-me o teu coração, sabe o que a gente faz? A gente fala, não, o coração é meu, eu dou para quem eu quero. Queridos, não adianta você pedir para Deus e viver uma vida na prática do pecado. Deus quer restaurar a gente. Deus quer nos levar um dia para morar com Ele. Mas, para isso, Deus quer que eu e você rendamos louvores a Ele, gratidão a Ele, confessarmos os nossos pecados a Ele, para depois nós abrirmos o coração para pedirmos algo a Ele. Como Pai, Deus espera isso de cada um dos seus filhos. Por isso, essa oração pedindo ajuda que Isaías faz é a mais sincera oração que há na Bíblia. Sabe por quê? Porque ele está amparado na aliança divina, ele está amparado no confessar os pecados a Deus. Por isso ele diz, Senhor, é do céu, é da tua morada que eu estou suplicando, é diretamente do teu santo trono, o teu santo trono da graça. E aí, então, ele vem aqui e diz assim, olha só que interessante, a partir do verso 1, se fendesse os céus, observe agora que está falando nos céus no plural. Qual céus? O céu atmosférico, o céu galáctico, e aí o céu da morada de Deus. Ele agora está falando no plural. E descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acendesse os gravetos, agora está lembrando de como o monte Sinai estremeceu. Ele está lembrando daquele momento. Aí ele fala aqui, queridos, ele fala assim, o seu nome se tornou um nome notório, um nome que todas as nações conheceram. Agora, olha só, aqui no versículo 4, ele diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que confia nele. Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Tem você sido paciente, fervoroso? Tem você tido assim uma comunhão com Deus? Deus trabalha para aqueles que o esperam. E desde quando? Desde a antiguidade. Às vezes, queridos, a gente quer, mas às vezes a gente nega Deus. E aí, então, ele vai falar como é os atos de justiça daqueles que vivem na prática do pecado. Se os atos de justiça são assim, imagine os pecados. Observe o que ele diz, versículo 6. Todos nós somos como trapos, como imundo, como trapos de imundícia, ele diz. Todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Sabe o que era um trapo da imundícia? É exatamente isso que você está pensando. Eram os panos que as mulheres usavam para a menstruação delas. Elas usavam esses panos. Isaías está dizendo, sabe como é que é a nossa justiça? Quando nós achamos que somos perfeitos demais, como somos bonzinhos demais, ele diz que nós somos como esse trapo aí. Já pensou? Se a bondade da gente é assim como um trapo de imundícia, imagine os nossos pecados. Como serão os nossos pecados diante de Deus? Queridos, observe como que Isaías está falando da justiça que não há em você, não há em mim. É você mesmo que está me vendo nesse vídeo. Você não é tão bonzinho assim quanto você pensa. Eu também não sou bonzinho quanto eu penso. Por isso eu busco a Deus todos os dias, por isso eu oro a Deus todos os dias, por isso eu clamo a Deus todos os dias. Mas eu não posso fazer isso sem antes render louvores a Deus, gratidão a Deus e arrepender dos meus pecados. E esta oração, queridos amigos, ela vai terminar aqui com uma pergunta. Olha só, versículo 8, ele já faz umas perguntas, ele já começa. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai,
Nós somos o barro e tu és o nosso oleiro e todos nós somos obras das tuas mãos. Nós reconhecemos que saímos das tuas mãos. Ó Senhor, não te enfureças tanto, ó Senhor. Tenha misericórdia, Isaías diz. E aí, no final, queridos, ele vai falar aqui, ele termina essa oração com uma pergunta. E a pergunta é: diante de tais calamidades, diante de tais coisas que aconteceram, como podes te conter, ó Senhor? Ficarias calados e nos afligirias ainda mais? Terminou o capítulo 64 com uma pergunta. E a resposta, queridos, está nos dois próximos capítulos. No capítulo 65 está a resposta, e no capítulo 66 está a resposta desta pergunta. Então, eu convido você a permanecer estudando a Bíblia comigo até o último capítulo do profeta Isaías, e depois entrarmos também ali no livro do profeta Jeremias. Fiquem comigo, estudando a Bíblia todos os dias, que você vai conhecer os mistérios divinos, quais são as vontades de Deus para a sua vida, e se agarre a ela, porque em breve Jesus vai voltar. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo sábado na presença do Deus Todo-Poderoso. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém?